Olá, estudante. Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Lembrando que, a web aula ela tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Também é uma oportunidade para que eu, professor, e você, aluno, possa se encontrar nesse mesmo espaço-tempo, espaço virtual, neste tempo pré-agendado, né? Mas como vocês têm a autogestão do seu conhecimento, e pelo fato de ser uma oportunidade, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. A gestão de compras e suprimentos, ela é um setor muito importante em qualquer seja, né, a seara, seja na administração pública, seja na empresa privada. É preciso ter gestão. A gestão, o que que é? É organizar tudo para que aconteça de forma correta, no momento certo, né, com a qualidade desejada, ok? Só que a gestão, ela é aprendida, né? Existem conceitos e ferramentas que auxiliam a gente na gestão. Na administração pública, essa gestão de compras, ela ainda tem que ir ao encontro, né? Então, ela não vai de encontro, mas ela vai ao encontro da legalidade. Por quê? Na administração pública, eu tenho que atender ao princípio da administração pública da legalidade, né? Dentre os outros princípios, que é impessoalidade, moralidade, publicidade, né, e eficiência, o principal princípio, no caso da minha gestão de compras, é atender ao princípio da legalidade, que é o quê? Atender à lei de licitação. A lei de licitação, que hoje é 14.133, de 2021. Tá? Então, existe ali um rol de como adquirir, com as modalidades, né? Como realizar esse rito processual, porque tudo na administração pública é rito processual, né? Então, autua-se um processo demandando ali a necessidade, e essa necessidade ela é toda, né, trabalhada dentro dessa legalidade, ok? Então, na nossa proposta de hoje, né, é compreender esse processo de compras, como ele ocorre, né, e quais são, né, as características principais para que ele ocorra da melhor forma, né? Então, conceitos relacionados aí à gestão de compra, né? Então, nós temos que a obtenção dos insumos necessários à manutenção e à operacionalidade da organização. Então, quando eu digo obtenção dos insumos necessários, eu tenho que conhecer as necessidades. No caso da administração pública, né, quem conhece as necessidades? Os requisitantes. Então, quem irá requisitar? Então, se eu tenho ali um setor, né, que trabalha, por exemplo, com a parte da saúde, né, com as unidades de saúde, ele vai, né, conhecendo ali dos medicamentos, dos materiais necessários, né, material médico hospitalar, ele vai verificar a necessidade e ele vai requisitar, requisitar, né, ao setor de compras, né, ao setor da legislação, né, que vai conhecer a legislação e que vai, né, dar ali o rito processual. Então, primeira coisa que eu tenho que ter na minha mente é que eu tenho que saber quem são os meus requisitantes, ou seja, aqueles que conhecem das necessidades. Por quê? Eles vão me orientar como comprar os materiais, né, com a qualidade correta, na quantidade certa, no instante certo e ao preço correto, da fonte certa para a entrega no local correto. Essa é uma definição clássica, um conceito de Heinz e Farrell, né, de 1951. Então, o setor de compra, muitas vezes, ele vai ter que fazer uma aquisição, né, de um material muito específico. E quem irá dar esse descritivo, né? A pessoa técnica, a área técnica. Então, se eu preciso comprar
um medicamento ou um equipamento, né, muito específico, como é o caso da saúde, quem irá me dar esse direcionamento, né, esse descritivo, é a área técnica. Tá? Então, o setor de compras, ele trabalha ali de modo acessório. Então, ele vai ter informações que ele vai buscar para poder realizar essa compra da maneira correta. Tá? Até mesmo porque quem vai chancelar, né, o recebimento desta compra, dando ali as informações necessárias para que ela possa ser paga, é a área técnica, aquele que requisitou. Então, significa também procurar e providenciar a entrega de materiais na quantidade especificada, no prazo necessário, a um preço justo para o funcionamento, a manutenção ou ampliação da empresa. Tá? Isso aqui é uma definição de Viana, 2008, página 172. Então, percebam que todos os conceitos, né, eles vão sempre na mesma dialógica, né? Comprar de forma correta, no momento certo, a um preço correto, né? Então, é isso. Isso é como nós podemos conceituar e definir a gestão de compras. Claro que isso de maneira acessória, tá? Como eu disse, nós vamos precisar de informações, né, mais específicas, conforme as necessidades mais técnicas, né, para que a gente possa fazer essa aquisição de forma correta. Vamos ao próximo slide. Então, as etapas de compra, elas são muito importantes, tá? Principalmente que toda compra ela demanda um tempo. Esse tempo processual, ele pode ser otimizado se eu conhecer o processo. Então, ela se inicia com a preparação do processo, que é, primeiramente, a requisição dessa compra, os demais documentos, né, que vão dar ali o início, né, ao processo de compras. Geralmente, ela se inicia com a requisição. Nessa requisição vai vir a quantidade necessária, né, os materiais necessários, com as especificações necessárias. E aí você começa ali essa autuação e ela passará por alguns momentos, né? Então você vai ter que verificar a disponibilidade orçamentária, se os preços praticados estão de acordo com, né, o de mercado. Então você vai juntar ali três cotações, né? E tudo isso vai estar ali englobado nesse planejamento de compras, tá? Então, a indicação dos fornecedores, a elaboração das condições gerais e específicas dessa compra, tá? A seleção de fornecedores também é muito importante, tá? Então, é muito comum existir uma ferramenta chamada cadastro de fornecedores, tá? Para que você dê conta, né, dessa entrega. Então, esse fornecedor, ele geralmente ele já realizou outras vendas, né, e deve ser avaliado também, né, pelo setor de gestão de compras, até mesmo penalizado. O que acontece muito também na administração pública, né? O fornecedor ele participa de um processo de compras, ele vence esse processo de compras e ele não consegue entregar, né? Então, o que que nós temos aí? Nós temos dispositivos legais, né, com sanções específicas. Então, você vai notificar esse fornecedor, você vai dar um prazo, né, para defesa, né? Então, para garantir aí o princípio da ampla defesa do contraditório. Depois, você ainda poderá multá-lo, né? E poderá, né, após tudo isso, né, penalizá-lo com não participações em futuras compras. Tá? A concorrência também é muito importante, o conhecimento da concorrência, pois você precisará de uma expedição de uma consulta, né, uma abertura de análise e avaliação de propostas de negociação com fornecedores. A lei de licitação, né, por princípio, o que que é uma licitação? Licitação ela é uma concorrência. Ela é uma concorrência entre interessados que desejam fornecer para a administração pública. Então,
Eu costumo dizer que, se não tiver concorrência, né, a licitação ela não é possível. Logo, não sendo possível, ela é inexigível. Então, só existe a exigibilidade de licitação quando é possível a concorrência. E a concorrência ela deve, né, ocorrer dentro de um princípio de isonomia, ou seja, todos aqueles que estão concorrendo devem ter condições iguais de concorrer, ok? Então, eu não posso tratar diferente os iguais e nem iguais os diferentes, tá? Esse é o princípio da isonomia. A contratação, ela é o julgamento da concorrência por meio de equalização das propostas, negociação com o fornecedor, né? E vencedor que acertar o pedido. Então, o que é acertar o pedido? É você estar de acordo com tudo aquilo que foi solicitado no edital, no descritivo, na quantidade, tá? E também tendo também as documentações em dia, tá? O controle da entrega, que é o prazo, né, para recebimento desse material. Todas essas regras do jogo vão estar escritas, tá? E qual que é o principal instrumento, né, dessa regra do jogo? É o edital, é aquele chamamento, né, que você dá publicidade, chamando as empresas que desejam fornecer para você. Então, o fluxo básico aqui, né, do planejamento de compras, ele se inicia, então, né, com a preparação do processo. Essa preparação, ela envolve o planejamento. Dentro desse planejamento, você vai ter ali a análise dos fornecedores, a seleção dos fornecedores e a elaboração das condições gerais, visando o quê? Ampla concorrência de fornecedores, que também é um princípio, né, de licitação, né, dar ampla concorrência, né? Aí você vai realizar a avaliação das propostas, né, para verificar aquela proposta que melhor, né, atende aquilo que foi solicitado pela administração pública, né? Então, com a análise das propostas, se dá ao início as negociações. Percebam que é um processo mesmo, é um fluxo mesmo. Por isso que é muito importante você conhecer esse fluxo, né? Porque é um processo que demanda um tempo. Se você pular alguma dessas etapas desse fluxo, né, todo o processo poderá ser vicioso. E aí será perdido e deverá ser reinicializado. E aí você demandará mais tempo ainda para receber aquilo que você deseja contratar. Então, após, né, essa fase de negociação, é emitida uma autorização de fornecimento, né, ou um contrato, né, na parte de contratação. Se for uma entrega de materiais, é solicitado a emissão de uma autorização de fornecimento. Se for um serviço, é realizado um contrato, né? Esse contrato ele é diligenciado, ou seja, ele é encaminhado ao vencedor, que o recebe, né? Realiza a entrega do produto ou a realização do serviço e aí se finaliza o processo, tá? Então ele é um processo bem ágil, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito rigoroso, né? Então, se você conhece o fluxo, você consegue dirimir bem esse processo. Caso você não tenha ali um conhecimento muito íntimo desse processo, você pode pular alguma etapa ou fase, né? E esse processo pode ser perdido, tá? Então, a preparação do processo ela vai ocorrer sempre a partir do sinal da demanda, da necessidade, que é o requisitante, né? Sobre, né, a qual a informação chega à área competente, que é a área de compras, né, para desencadear esse processo. Inicia, né, por qualquer pessoa ou setor. Então, não existe uma forma específica, ou seja, você não tem um setor que você centraliza todas as requisições. Por quê? Porque cada setor ele é senhor das suas necessidades. Então, ninguém mais melhor, né? Ninguém melhor para falar da sua necessidade que o setor correspondente, né? Então, ele inicia e se manifesta dessa necessidade para comprar o item, né, de acordo
com a necessidade de demanda. As solicitações de compras são enviadas à área de compras, que providenciará, né, o fluxo, né, ou o início do processo, né? Nós temos algumas formas de se comprar, né? Existem, de acordo com a lei de licitações ali, né, algumas modalidades de licitação. Então, nós temos uma compra normal, que é um procedimento rotineiro, né? É um procedimento adotado quando o prazo for compatível para obter as melhores condições comerciais e técnicas na aquisição de material. Então, essa compra, ela pode aguardar o tempo necessário do processo, mas nós temos compras em caráter emergencial, por exemplo, que ela acontece quando a empresa falha na elaboração desse planejamento e aí se torna urgente, né, esse atendimento, né? O caráter emergencial, ele é uma excepcionalidade, tá? Então ele não é regra, ele é exceção, tá? Deve ser justificado o caráter excepcional, né? E geralmente ele tem um rito, né, diferenciado, tá? Então, compra normal é aquela compra rotineira que você consegue fazer dentro de um prazo de rito processual normal. Já as compras emergenciais são aquelas que fogem a essa regra, tá? Então, as formas de comprar podem ocorrer por meio de concorrências repetitivas, né, que é um processo adotado para pedidos de compra independente de análise de comportamento, tá? Então, hoje nós temos até um dispositivo chamado registro de preço. Por exemplo, eu tenho que comprar material de limpeza, né? Então, eu sei que eu tenho que comprar material de limpeza sempre, né? De tempos em tempos. Concordam comigo que se eu tenho que comprar sempre, eu posso fazer um processo único para entrega parcelada? Então, isso pode acontecer, né? Então, é, isso, quando acontece, eu posso fazer um processo mais dinâmico, um processo para entrega, né, durante período de 12 meses, por exemplo. É o que nós chamamos de concorrência repetitiva. Nós temos também contratos de longo prazo. Os contratos estão mais relacionados a serviço, tá? Então, fornecimento de materiais de consumo, né, regular com a vigência em um determinado período de tempo para entregas parceladas, né? Por exemplo, serviços médicos, né? Esses serviços médicos